Jesus, o semeador da semente do reino, não se cansa de semear, assim como fez o Senhor. Nós também somos chamados a semear o bem com confiança, sem jamais nos cansar, dispostos a gerar em nós e na comunidade os frutos do Espírito. Acolhamos nesta Eucaristia a boa semente da Palavra de Deus. De pé, iniciemos a Santa Missa. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui, todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e muito louvor. Vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor. Vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Minhas irmãs e meus irmãos, sejam todos bem-vindos a esta celebração eucarística, neste 15º domingo do tempo comum. No Evangelho, nós iremos escutar a parábola do semeador. Jesus é o semeador do Pai. A semente é a palavra de Deus. Os vários tipos de terrenos é o nosso coração. Cuidemos sempre para que no nosso coração esteja sempre o terreno fértil, a terra boa, que possa acolher essa palavra e produzir frutos. Pelas inúmeras vezes que não fomos capazes de tirar pedras e espinhos do nosso coração, peçamos ao Senhor perdão, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Entoemos o hino de louvor.
vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Deus de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da vossa verdade aos que erram, para retornarem ao bom caminho. Dai aos que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno deste nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, fiquemos atentos à palavra do Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitai a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rio de Deus que vem do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a
a nossa terra, vós a regais e aplainais os seus sucos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras, a semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passas, brotam pastos no deserto, a semente caiu em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos, nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria, a semente caiu em terra boa e deu fruto, a semente caiu em terra boa e deu fruto. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que dores de parto, e não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito. Estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé aclamemos o Santo Evangelho cantando: Aleluia, 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 aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão
reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes enfraqueceram à beira do caminho, e os pássaros vieram e comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, e onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes porém caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois pessoas que têm, será dado ainda mais do que, mas a pessoa que não tem sairá tirando até o próprio que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando para eles veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre nele a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar para nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos para que não venham ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com a vossa, com o coração, de modo que converter eu os cure. Felizes
sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvirem. Em verdade vos digo, muitos dos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não virão. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, parábola do semeador, pois aquele que ouve a palavra do reino e não o compreende, vê o maligno e derruba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento, enquanto chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos, aquele que ouve a palavra, mas a procurações do mundo e da ilusão de riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e o compreende. Esse produz muitas. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimo diácono, irmão Mivassi, caras religiosas, amados irmãos e irmãs, reunidos neste 15º domingo do tempo comum, onde a palavra de Deus no Evangelho nos convida a meditar sobre o reino dos céus, ou reino de Deus. Neste domingo e nos 2 próximos domingos, nós vamos sempre receber no Evangelho trecho do 13º capítulo do Evangelho escrito por São Mateus. É o capítulo que fala em parábolas a respeito do reino de Deus, ou do reino dos céus. Quando nós escutamos falar do reino do céu, ou do reino de Deus, sempre vem à nossa mente aquela leitura, ou aquela imagem, melhor dizendo, que São João Evangelista escreve no Apocalipse, a respeito da Jerusalém do Alto. E São João fala em detalhes de uma cidade magnífica, de luz radiosa, que é a própria luz do Cordeiro, toda enfeitada de pedras preciosas, onde não existe dor, nem choro, nem tristeza, apenas a alegria de estarmos diante do Altíssimo. Por isso que quando falamos ou escutamos o reino dos céus,
o reino de Deus, nossa imaginação vai direto a Jerusalém do Alto e achamos que ali é por excelência, ou só ali, o reino de Deus. É a plenitude. Mas o reino de Deus, o reino dos céus, começa dentro de cada um de nós, aqui e agora. Por isso que é tão importante acolhermos os ensinamentos de Jesus Cristo, preparar o nosso coração. O semeador é Cristo, a semente é a palavra, mas o terreno é o coração de cada um de nós. Podemos até imaginar de imediato: Padre, graças a Deus, eu já tirei as pedras e espinhos do terreno. É todo fértil, terra boa, está produzindo tudo. Por isso que eu estou aqui na igreja, dando testemunho. Podemos até imaginar isso. Cuidado, para não ficar naquele entusiasmo do terreno com as pedras, que a semente é lançada, até germina, mas por falta de profundidade do terreno, a planta seca e morre. Jesus diz que esses são os entusiastas, que louvam a palavra, que bate palma, que fica muito feliz, mas não tem consistência. Quando chega as dores e aflições deste mundo, por causa da palavra, a gente abandona o testemunho de Cristo. Cuidado. Eu gosto de meditar de verdade em torno deste evangelho, desta palavra escutada, que no nosso coração existem os 4 tipos de terreno. Existe. Nosso processo contínuo de conversão deve nos ajudar a todos os dias tirar pedras e espinhos, mover a terra com a nossa disposição e alegria, para que se torne cada vez mais terreno fértil. Ninguém bata no peito: o meu está todo preparado. Tantas vezes, no mesmo dia, nós temos espinhos e temos pedras que têm assim prejudicado o germinar e o crescimento da semente, da planta, que é a palavra de Deus. Por isso que a conversão é tão necessária no nosso dia a dia, a fim de prepararmos bem o terreno do nosso coração. A riqueza que Jesus narra essas parábolas a respeito do reino dos céus é algo encantador. Nós temos um detalhe assim, pode passar até despercebido para alguns de nós. Ficamos presos aos tipos de terreno, à explicação que Jesus nos dá. Mas é interessante que ele, quando proclamou esta parábola, foi para uma grande multidão que estava sentada à margem do mar da Galileia, na praia. Jesus, como um bom comunicador, ele preferiu subir uma barca, afastar-se um pouquinho da margem, sentou-se, como faziam os mestres da lei, e sentado narrou algumas parábolas, começando pela do semeador. A multidão está na areia da praia, mas ele está num lugar de destaque, para que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo. É importante esse detalhe. Depois veio o grupo dos discípulos para perguntar: por que falastes em parábolas para a multidão? E Jesus, à luz do que Isaías tinha falado na antiga aliança, dá uma explicação coerente sobre o que é falar em parábolas. Aqui vem uma primeira reflexão para nós.
nos sentimos hoje no meio da multidão ou da comunidade dos discípulos? Como é que eu me sinto hoje? Eu sou mais um no meio da multidão, na areia da praia, que está ali para escutar o famoso jovem Galileu, ou eu já pertenço ao grupo que o segue de verdade? Eu acredito que nós fazemos parte desse grupo. Eu acredito. Eu quero acreditar. Todos nós fazemos parte do segundo grupo, dos discípulos, dos missionários. Já conhecemos o Mestre, queremos compreender a parábola. E graças a Deus, Ele deixou esta parábola bem explicada, passo a passo, como se encontra tantas vezes o nosso coração, com pedras, com espinhos, ressecado, porque muitas pessoas ali firme, aquela terra dura que muitos pisaram. Como é que está o meu coração no acolhimento da palavra do Senhor? Eu sou discípula dele, eu sou um discípulo, um missionário da sua palavra. Como eu estou acolhendo? Como eu estou vivendo essa palavra? A reflexão é para todos nós que gostamos de escutar, mas não só de escutar, mas ainda de viver e testemunhar essa palavra. Viver e testemunhar a palavra de Deus. Na parte dos espinhos, Jesus diz algo que é muito presente na vida de muitos de nós. Cuidado, o terreno com espinhos são aqueles que acolhem a palavra, mas as preocupações com as coisas do mundo e a ilusão da riqueza afasta a palavra. Às vezes nós estamos assim, tão preocupados com as coisas que devemos resolver, que esquecemos que a palavra de Deus vai ser a grande luz para a resolução daqueles problemas. Estão ouvindo? Estou sacudindo hoje, viu? Eu não, o Evangelho, graças a Deus. O Evangelho está nos sacudindo. De verdade, nossa consciência. Quantas vezes a gente se preocupa tanto em resolver algo urgente que nós necessitamos e deixamos de lado a palavra. Preferimos as opiniões de outras pessoas ou o que pensa o mundo lá fora. O mundo lá fora sempre vai nos dizer que a melhor forma de resolver tudo é o olho por olho e o dente por dente. O aqui e agora, eu falando mais alto e sendo o primeiro. É o mundo que diz, viu? A palavra de Deus faz tudo o contrário. Nós devemos sempre, à luz do Evangelho, com paciência, prudência, misericórdia, resolver que tem dependência e deixar a ilusão das riquezas. Ter o suficiente para uma vida digna nunca foi e nunca será pecado. Agora, o acúmulo de bens materiais acima de qualquer coisa é pecado, e é pecado mortal, porque passa pela vaidade, pela avareza, por tudo que a gente sabe que é ruim, porque eu quero ter mais. E a palavra não nos ensina, nunca nos ensinou a essa corrida desenfreada pelos bens materiais, acúmulo de riquezas. Nós precisamos de verdade, amados irmãos e irmãs, acolher
a boa semente da palavra de Deus. Quem está semeando é Jesus Cristo, o semeador do Pai, aquele que veio como palavra encarnada para dar sentido à nossa vida, não diferente. Como é que eu preparo o meu coração? Me convertendo todos os dias. Meu Deus, será que eu estou mais preocupado com as coisas deste mundo do que com as coisas de Deus? Será que nas minhas preocupações, tanta coisa eu tenho para colocar em prática durante essa semana? Vai estar se iniciando hoje, mas amanhã é tanta coisa para ser resolvida. Será que eu vou colocar a palavra de Deus como luz primeira para iluminar minha consciência e eu tomar a decisão certa? Ou eu vou deixar essa palavra de lado? O padre já falou tanto na missa, nada, amanhã eu resolvo do meu jeito. Não resolva não, criatura. Resolva à luz do Evangelho. Coloque Jesus Cristo e a sabedoria do alto, do Espírito Santo, para lhe dar a clareza da resolução do que você está querendo. Aí sim, eu vou estar dissipando pedras e espinhos no meu coração. Vou estar arando a terra, deixando ela fértil e boa, para que a palavra germinada possa crescer como uma árvore e produzir os frutos. Não quero 30 nem 60, eu quero os 100, porque eu sou discípula de Jesus, eu sou um missionário da sua palavra, eu amo e o conheço, que eu vou ficar pela metade? Não, eu quero é 100%. Então vamos produzir as coisas boas que Jesus Cristo sempre tem nos ensinado. Como é que eu produzo? Imitando em tudo imitando o meu mestre e Senhor. O profeta Isaías falou na primeira leitura da missa de hoje: assim como a chuva e a neve caem na terra para dar vida àquela terra árida e seca, assim a palavra do Senhor, ela cai no nosso coração, na nossa consciência, para permanecer. Não volta, ela deve permanecer. Peçamos o Espírito Santo de Deus que nos encha da santa esperança, da renovação das coisas recapituladas pela ação salvadora de Jesus Cristo no seu mistério pascal. Assim falou São Paulo na carta aos Romanos: tudo será recapitulado em Jesus Cristo, da nossa vida ao mundo criado. Vamos pedir essa graça, a fim de que cada um de nós, com a consciência aberta, o coração terreno fértil, possa acolher a palavra, produzir sempre 100% dos frutos que essa palavra tem a produzir na vida das mulheres e dos homens que abraçam o ser discípulo missionário de Jesus Cristo, para compreender sempre a palavra e para fazer desta palavra a luz para o seu caminho, o alimento para a sua alma. Afinal, o reino do céu começa aqui e agora, em cada um de nós, nas nossas famílias, na vida da nossa comunidade, para um dia termos a plenitude da Jerusalém celeste. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, que no seu amor infinito quer iluminar e salvar toda a humanidade. E digamos confiantes: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos dioceses, paróquias e missões do mundo inteiro, para que a palavra que os semeadores vão semeando dê fruto abundante no coração dos que a recebem, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Por todas as nações e organismos internacionais, para que busquem o bem comum e a justiça e ultrapassem interesses ocultos e egoístas, oremos ao Senhor. Por todos nós, os que sofrem no corpo ou no espírito, para que acreditem que as dores do tempo presente não têm comparação com a glória prometida, oremos ao Senhor. Pelos que cultivam a terra com lágrimas, para que seja reconhecido o seu trabalho e o tempo favoreça colheitas abundantes, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Por todos nós reunidos no Espírito Santo, para que vivamos a mensagem que escutamos e nos amemos como irmãos e irmãs na Santa Igreja, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos dizimistas de nossa comunidade, para que continuem a crescer na fé, através da partilha, acolhendo os necessitados e evangelizando com alegria, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que não deixais que a chuva volte para os céus, sem ter feito germinar a semente nos campos, fazei que a palavra que enviastes à terra produza abundantemente fruto em nossos corações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, canto do ofertório. Fazer frutificar dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor. Trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor. Trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Pelos campos deste mundo quero sempre semear os talentos que me destes para eu mesmo cultivar. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Quando
Quanto mais eu vou plantando, mais terei para colher. Quanto mais eu vou colhendo, mais terei para oferecer. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Ai, minhas irmãs e meus irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Sinta, Senhor, com tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Olhai, Senhor, os dons da Igreja em oração e concedei que os fiéis que os recebem possam crescer em santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, bendizer-vos e dar-vos graças, Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família, reunida para escutar vossa palavra e repartir o pão da Eucaristia, celebra a memória do Senhor ressuscitado. Enquanto a humanidade inteira espera o domingo sem ocaso para entrar no vosso repouso. Então contemplaremos a vossa face e louvaremos para sempre a vossa misericórdia. Nesta alegre esperança, unidos aos anjos e santos, cantamos a uma só voz. Proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem
corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Paulo, seus auxiliares Josivaldo e Nereudo, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício as preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Recordamos de Maria Ida e Maria do Socorro, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração dos filhos de Deus que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. provai e vede, irmãos caríssimos, como Jesus é bom. Feliz de que nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno de quem crê, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Sua semente, e na terra ela foi caindo, cada vez em solo diferente. Saiu o semeador, semeando a sua semente, e na terra ela foi caindo, cada vez em solo diferente. Uma parte daquela semente foi cair na beira do caminho. De repente ela foi destruída, foi comida pelos passarinhos. Saiu o semeador, semeando a sua semente, e na terra ela foi caindo, cada vez em solos diferentes. Outra parte caiu entre as pedras, onde havia pouca umidade,
e nasceu, mas o sol a queimou. Foi por falta de profundidade. Saiu o semeador, semeando a sua semente, e na terra ela foi caindo, cada vez em solo diferente. Outra parte caiu entre os espinhos, que brotou, junto a ela cresceu, e a plantinha daquela semente sufocou, foi sumindo e morreu. Caiu o semeador, semeando a sua semente, e na terra ela foi caindo, cada vez em solo diferente. Outra parte caiu em terra boa, o terreno estava preparado, produziu até 100 por para o homem que havia semeado. Saiu o semeador, semeando a sua semente, e na terra ela foi caindo, cada vez em solo diferente. Estes vários tipos de terreno representam nosso coração. Este semeador Jesus, que semeia o amor ao irmão. Estes vários tipos de terreno representam nosso coração. Este semeador é Jesus, que semeia o amor ao irmão. Saiu o semeador, semeando a sua semente, e na terra ela foi caindo, cada vez em solo diferente. Uma parte daquela semente foi cair na beira do caminho. De repente ela foi destruída, foi comida pelos passarinhos. Saiu o semeador, semeando a sua semente, e na terra ela foi caindo, cada vez em solo diferente. Outra parte caiu entre as pedras, onde havia pouca umidade, e nasceu, mas o sol queimou, foi por falta de profundidade. Saiu o semeador, semeando a sua semente, e na terra ela foi caindo, cada vez em solo diferente. Outra parte caiu entre os espinhos, que brotou, junto a ela e cresceu, e a plantinha daquela semente sufocou, foi sumindo e morreu. Caiu o semeador, semeando a sua semente, e na terra ela foi caindo, cada vez em solo diferente. Saiu o
semeador, semeando a sua semente, e na terra ela foi caindo, cada vez em solo diferente. Oremos. Alimentados pelos vossos dons, nós os pedimos, Senhor, que cresçam em nós os frutos da nossa salvação, cada vez que celebramos este mistério. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentemos por um instante, minuto do dízimo. O dízimo e a parábola do semeador conectam-se na forma como você lida com a palavra de Deus e com seus bens. Assim como a semente precisa de um coração receptivo para frutificar, a devolução do dízimo referente à sua disposição em confiar e investir no reino, mostrando se seu solo espiritual é fértil ou se está bloqueado por apegos. Na terra boa, o coração compreende o dízimo não como uma perda, mas como uma sementeira de fé. É a decisão consciente de partilhar os frutos, gerando contentamento e ajudando a propagar o Evangelho. Seja dizimista em nossa paróquia. Procure a pastoral do dízimo após a celebração ou a secretaria paroquial durante a semana. Oração do dizimista. Recebei, Senhor, a minha oferta. Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é um auxílio, porque não precisais dele. Não é um auxílio, porque não precisais dele. Também não é o que me sobra que vos ofereço. Também não é o que me sobra que vos ofereço. Esta oferta representa a minha gratidão. Esta oferta representa a minha gratidão. Pois o que eu tenho, eu recebi de vós. Amém. Pois o que eu tenho, eu recebi de vós. Amém. Gratidão aos irmãos e irmãs dizimistas da nossa comunidade,
por mensalmente, neste ato de fé, de partilha e caridade com o próximo, ajudar a Igreja a manter em pé tantas obras no campo da pastoral e da caridade com os mais necessitados. Próxima quinta-feira é dia de Nossa Senhora do Carmo. Nós teremos missa feriado, teremos missa na Matriz pela manhã às 11 horas e às 19 horas à noite. Na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, as missas começarão a partir das 4 horas da manhã. De hora em hora haverá missa na Basílica do Carmo. Sei que muitos de nós gostamos de visitar a casa de Nossa Senhora do Carmo. Então, a partir das 4 da manhã, já terá missa na Basílica até às 16 horas. A última missa campal, depois a procissão com a imagem de Nossa Senhora do Carmo. No sábado, que vem, dia 18, nossa paróquia está promovendo mais um encontro de noivos para os casais que já estão com o casamento marcado, agendado para o próximo semestre e até início já do próximo ano. Então, se porventura algum casal esteja presente ou conhece alguém que vai se casar e ainda não fez a inscrição deste encontro, procurar a Secretaria da Paróquia e fazê-lo e participar. Como também esse é o último final de semana em que o Encontro de Casais com Cristo, o ECC, ainda anuncia as últimas vagas para o encontro dos dias 24, 25 e 26 de julho. Agora, de hoje a 15 dias, acontecerá o ECC da nossa paróquia. Temos pouquíssimas vagas ainda, mas o casal que desejar faz a inscrição pelo QR Code que está ali no banner, na entrada do touro aqui da nossa igreja. Hoje à tarde, nosso querido irmão Padre Fábio Potiguar, nosso vigário, está celebrando a Eucaristia com uma grande ação de graças. É seu aniversário de vida e também de ordenação sacerdotal. É bom a gente dar uma passadinha lá nas graças para dar um abraço em Padre Fábio. À noite ele vai estar aqui celebrando também. Se quem não puder abraçá-lo, reze para que Deus continue confirmando o seu ministério, a sua vida, gozando de paz e saúde. As grandes campanhas permanentes da nossa paróquia, os alimentos para as cestas básicas dos nossos irmãos assistidos. Nós estamos com mais de 300 famílias recebendo uma cesta, então nos ajude a fazer esse ato de caridade. E também o material, o lixo eletroeletrônico, que porventura a gente ainda tem em casa. Sei que a reforma da matriz foi concluída com a ajuda desse material eletroeletrônico quebrado, assim com defeito em casa, que a gente trouxe para a igreja. Mas quem ainda tem, não é lugar de descartá-lo em qualquer canto, mas que a gente possa trazer para a igreja, a fim de que a empresa recicle, dê aí o destino correto a esse lixo eletroeletrônico, que às vezes a gente polui o meio ambiente sem necessidade. Amém? Gratidão a todos que vieram participar da Santa Missa. Deus nos abençoe. Fiquemos de pé para saudar Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, pecadores. Nossos irmãos Gilson da AMA e as meninas da Fazenda da Esperança encontram-se ali no jardim com os produtos, tanto da AMA como da Fazenda da Esperança Feminina. Quem puder ajudá-los, levando um docinho, um salgadinho, um bolo para casa, as comunidades agradecem. São duas entidades que ajudam tantos irmãos e irmãs a saírem do flagelo da dependência química. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Desça sobre vós, sobre as vossas famílias, e permaneça para sempre.
a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Com a proteção do nosso anjo da guarda e o olhar carinhoso e protetor de Maria, a Mãe de Jesus, a Mãe de Deus e nossa querida Mãe, vamos todos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, 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 cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Nossa mãe sempre será. Nossa mãe sempre será.